Muito bem, meus amigos, estamos mais uma vez juntos para mais um final de semana de culto, de encontro, de adoração, uma oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus, o nosso Pai, da sua mensagem, também da sua palavra que vem a nós. E nesse final de semana, com uma celebração bem especial, bem importante dentro do calendário da Igreja Cristã, que é os 50 dias depois da Páscoa, que nós completamos nesse domingo. E essa festa é uma festa chamada Festa do Pentecoste, que é a lembrança dessa presença do Espírito Santo que chama, congrega, ilumina e santifica toda a igreja. Hoje celebramos a presença dele em nosso meio. Somos a igreja de cristã pela ação desse Espírito Santo. É ele que nos constituiu como povo de Deus. E a ele nós damos também o nosso louvor, a nossa honra, e dentro desse espírito de louvor e de honra, nós vamos ter o nosso culto de hoje, dando boas-vindas ao Espírito Santo na nossa vida também. Já temos essa presença do Espírito Santo em nossa vida desde o dia do nosso batizado, e anualmente nós lembramos desta presença dele que renova a nossa fé, a nossa esperança e o amor, que são as três virtudes básicas da nossa santificação. Então sejam bem-vindos para esse momento de culto e de adoração. Como normalmente nós fazemos no início do culto, nós sempre precisamos fazer uma equalização da nossa vida com Deus. E essa equalização a gente faz pela reflexão sobre todos os nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, e lembramos os nossos pecados, e lembramos do amor de Deus, e trazemos a Deus a nossa confissão, pedindo que amorosamente Ele nos acolha no seu abraço e nos dê o perdão. Para este movimento, eu convido cada um de vocês agora, voltando para o altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela Tua presença em nosso meio, pelo Teu poder que se manifesta em nossa vida desde o dia do nosso batismo, através da presença do Espírito Santo. Hoje, na lembrança do Espírito Santo, nós queremos trazer a nossa gratidão a Ti, por teres chamado a cada um de nós, congregado, iluminado e santificado nas Tuas verdades. Pedimos a Deus que nesse grande amor nos mantenha firmes, em fé, amor e esperança. Concede-nos a graça deste encontro contigo nesse dia de culto. Pedimos que ofereças e concedas a cada um de nós o perdão de todos os nossos pecados e nos habilite para compartilharmos esse perdão e para praticarmos a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. A graça de nosso Deus e Pai Celestial esteja com cada um de vocês. Se vocês estão verdadeiramente arrependidos de todos os seus pecados, se creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e se desejam corrigir a vida com o auxílio do Espírito Santo, eu anuncio a vocês a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos agora limpos de todos os nossos pecados, perdoados, nossas culpas diante de Deus, nós estamos prontos para receber a palavra santa e pura de Deus. E a primeira parte dessa palavra é do Salmo número 139, do versículo 1 até o versículo 12. E aqui nós encontramos esta palavra. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabes o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se subir ao céu, Tu lá estás.
Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Chego agora com o texto de Antigo Testamento, que é o texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 até o versículo 14. E aqui a palavra nos traz a seguinte mensagem. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não.
Ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isso. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na terra, na própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor, falei. Esse é o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Esta linda porta, busco a face do Senhor. Nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira neste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero dela urir. E maná dos céus provar, que minha alma irá fartar.
Vamos compartilhar agora o texto da epístola de hoje que nós encontramos registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 21. E aqui o relato é da presença, da vinda do Espírito Santo, que é o que celebramos hoje, o dia de Pentecostes. E diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas que se espalhavam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da parte da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós somos de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que estamos ouvindo essa gente falar na nossa própria língua a respeito das coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos em voz bem alta e começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel já disse. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, e os moços terão visões, e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a noite se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Este é o texto da epístola de hoje. Oh
Compartilhamos agora o texto do Evangelho, que é de João, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 17. Palavra que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Esse é o texto do Evangelho de hoje. E agora nós seguimos com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Chegamos ao momento de abrirmos os textos bíblicos deste final de semana, fim de semana do Pentecostes. Sejam bem-vindos, então, a esse momento de reflexão. Poderíamos estender as boas-vindas ao Auxiliador, como é chamado o Espírito Santo. Hoje nós lembramos esta visita, nós lembramos essa chegada do Espírito Santo, o Auxiliador, o Consolador. O Espírito é como um sopro, não tem matéria, é invisível, intocável, como um sopro. Sopro foi o que Deus usou para criar a vida em Adão. Quando Deus havia formatado Adão pela sua própria mão, pelo seu toque divino do pó da terra, lá estava aquele ser que ganhou vida quando Deus soprou o fôlego da vida. A matéria moldada pela mão de Deus ganhou vida quando o Espírito entrou, quando foi tocado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus fez surgir a vida naquele ser que havia sido moldado pela sua mão. A primeira presença de Deus como auxiliador se dá neste momento.
auxiliando o corpo humano a funcionar. Ou seja, sem esse auxiliador, sem esse sopro divino, não há vida, não há movimento, há apenas uma matéria que descansa lá no chão. O sopro divino é que atribui a vida a essa matéria. E hoje nós podemos dizer com muita segurança, então, que nós, a humanidade, nós somos os portadores do Espírito de Deus dentro do mundo. É nós que carregamos o Espírito de Deus. O sopro da vida vai em nós. E esse sopro da vida é a presença de Deus em nós, é o que nos torna vivos. Então nós somos hospedeiros do hálito divino. O hálito divino que está em sua plenitude em Deus, está também em nós. Ainda hoje a nossa vida é assim. Não funciona sem o poder do Espírito Santo. Não funciona sem o benefício do hálito divino. E Jesus, quando olha para esse Espírito, Jesus chama esse Espírito de Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que eles conheciam na época e que, traduzindo para a nossa língua, significa aquele que está aí, aquele que está à disposição, aquele que vem para auxiliar a fazer o caminho, aquele que atua como um representante, como um advogado, que representa-nos nas nossas incapacidades diante de Deus. Esse é um Paráclito. E o Espírito Santo é o nosso Paráclito, é o nosso auxiliador. Vejam, quando Deus fez Adão e Eva lá no jardim, Deus deu para Adão uma companheira, a Eva, e disse: ela será e foi feita para você como para ser a sua auxiliadora. Ou seja, ela veio para completar aquele homem que estava incompleto e infeliz enquanto estava sozinho. Deus fez um outro ser que foi chamado também de auxiliadora para completar. O Espírito Santo é assim, ele é o nosso auxiliador, porque nós, sem ele, somos incompletos. Assim como aquele Adão era incompleto sem a Eva, nós somos incompletos sem o Espírito. Ele vem para completar a nossa humanidade, para nos tornar gente, para nos fazer plenos como seres humanos. Por quê? Porque o pecado nos tirou algumas plenitudes. O pecado afetou a nossa plenitude humana. Nós que tínhamos a imagem e semelhança de Deus e perdemos essa imagem e semelhança de Deus em função do pecado, perdemos muitas coisas, perdemos muitas habilidades. Estamos incompletos, estamos incapazes, estamos limitados, somos imperfeitos. E Deus não quer essa imperfeição para nós. E por isso que Deus vem e completa essa presença do Espírito Santo, vem para completar aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Então, com a perda da imagem e semelhança de Deus, nós também perdemos a capacidade de viver para Deus e de viver com Deus. É como se tivéssemos dado as costas para Deus, como Adão deu as costas para Deus e fugiu da presença de Deus e se escondeu. Mas o Espírito de Deus vai lá e resgata esse ser humano e chama ele de novo, congrega ele, santifica ele, para que não perca essa essência do contato com Deus. Nós, sem o Espírito, nós perdemos o caminho da casa do Pai, como aquele jovem que saiu na história do filho pródigo da casa do pai e se perdeu no caminho. Mas o Espírito de Deus estava pronto para recebê-lo de novo. Nos afastamos, sozinhos nós nos afastamos da casa do Pai, mas o Espírito nos chama de volta para a casa do Pai. A nossa natureza humana é assim. Nós sozinhos, nós não conseguimos nem mesmo falar com o Pai. Nossas orações não acontecem se estivermos sozinhos. Sozinhos, nós não conseguiremos nem ir para a casa do Pai, para um culto, para uma celebração. Não temos vontade sozinho de ir para aquela casa. Sozinhos, nós não encontramos tempo para Deus. Sempre vamos ter outras coisas que vão disputar o nosso tempo e não vamos ter tempo para fazer uma oração ou alguma outra ação voltada para Deus. Sozinhos, nós não vamos abrir a Bíblia.
Não vamos ler a Bíblia também. Sozinhos, nós não ofertamos, não nos dedicamos, não nos entregamos aos planos e propósitos de Deus através da nossa oferta também. Sozinhos, nós não conseguimos fazer o bem social, o bem ao próximo, de acolher, cuidar e proteger o próximo. Sozinhos, nós nem admitimos os nossos próprios pecados. Não admitimos que somos pecadores. Sozinhos, nós nos distanciamos do Pai. Por isso que o Pai não quer nos deixar sozinhos. E por isso que Jesus diz lá em João 16, quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Não sabem o que realmente aconteceu, tudo que o pecado fez, qual o tamanho do estrago que o pecado causou. Vocês não têm condições de saber isso sozinhos. Vocês não conseguem entender isso, é o que Jesus está dizendo. Mas o Espírito de Deus trará essa compreensão. Qual que é a ideia errada que a gente tem? Nós temos uma ideia errada a respeito do pecado quando nós subestimamos o poder do pecado. Achamos que nós damos conta sozinho. Não, essa história de ser pecador não me afeta, eu dou conta. Eu dou conta da minha vida, eu dou conta de tudo. Talvez até consiga dar conta de muita coisa, mas na hora da tua morte não vai conseguir dar conta de resolver esse problema. Que sozinho você não vai conseguir transpor o que o pecado vai impor no momento da tua morte. Porque é só Cristo que tirou o poder do pecado no momento da morte. E foi quando Cristo tirou o poder do pecado no momento da morte é que Ele ofereceu a ressurreição. Mas se para você não existe essa compreensão, Jesus está dizendo, então você nem vai ter quem tire o poder do pecado sobre você. É isso que Jesus está dizendo. Os efeitos do pecado e as consequências do pecado são altamente desastrosas e nós não conseguiremos lidar com isso sempre. Por isso, não podemos pensar que o pecado é apenas uma marolinha. Não podemos pensar que o pecado é como uma gripezinha. Não podemos pensar, porque as consequências do pecado são drásticas e planetárias. Atingem a todo o ser humano. O pecado afasta as pessoas de Deus. O pecado mata, o pecado destrói e não tem antídotos naturais para lidar com o pecado. Não tem tratamento preventivo ou precoce para lidar com o pecado. O pecado é coisa séria, precisa ser levado a sério. A única alternativa que tem para lidar com o pecado é a cruz de Cristo e o túmulo aberto. Porque foi por causa do pecado que precisou ter aquela morte naquela cruz e aquela ressurreição daquele túmulo aberto. Esse benefício desta morte de Cristo e do túmulo aberto da sua ressurreição, nós não conseguimos pegar sozinhos. Não está ao nosso alcance. Não alcançamos. Não sabemos nem onde está se estivermos sozinhos. Então Jesus diz, voltamos à palavra de Jesus lá no texto do Evangelho. As pessoas estão erradas a respeito do pecado. Diz mais, as pessoas estão erradas a respeito daquilo que é direito. E continua, as pessoas estão erradas a respeito do julgamento. Sim, porém quando, versículo 13 agora, porém quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará a verdade a todos vocês. Sozinhos nós não encontramos a verdade. O Espírito Santo é que nos traz essa verdade. Não conseguimos pegar a verdade sozinhos. A verdade da cruz e a verdade do túmulo aberto ficam longe de nós. Mas o Espírito Santo nos leva para lá. Nos conecta a isso. Chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade. O Espírito Santo é o nosso auxiliador para isso. Para que possamos receber o benefício da morte de Cristo. Este Espírito Santo é que desperta em nosso coração a fé. No dia lá do nosso batismo, despertou essa fé. Ou quando somos adultos e ouvimos a palavra de Deus, o Espírito atua de novo e desperta a fé. É este Espírito que nos dá consciência. É este Espírito que nos ensina o caminho de volta para a casa do Pai. É este Espírito que chama, que congrega, que ilumina
que santifica e que faz a igreja de Deus ser o que ela é, você e eu. Todos estamos juntos debaixo deste poder do Espírito Santo como igreja. No versículo 13 ainda ele diz, o Espírito Santo não fala por si mesmo, ele dirá aquilo que receber, dirá para vocês aquilo que receber de Jesus. Então o Espírito Santo pega a obra de Cristo e entrega para nós. Ele não tem uma obra própria dele, mas ele traz a obra de Cristo, o benefício da morte de Cristo e atribui a nós. Daí nós vamos ao texto da epístola de hoje, que é de Atos, e vamos ver lá no versículo 17, que diz assim, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Todos receberão esse Espírito, para que todos tenham compreensão de tudo aquilo que foram as consequências do pecado e os benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Seus filhos, suas filhas, ele continua dizendo, os moços, os velhos, os servos, as servas, todos anunciarão essa mensagem, todos terão essa mensagem. O Espírito Santo, ele é a dinamis de Deus, é o dínamo, é a força, é o poder de Deus. Ele gera a dinâmica da fé e ele cria assim a igreja unida a Deus. Ele une o povo a Deus. O povo que nasce em pecado é unido a Deus pelo poder do Espírito Santo. Estamos aí neste mundo para receber essa mensagem e para anunciar esta mensagem, para mostrar ao mundo que existe esse caminho. O Espírito Santo é que faz com que as mensagens de Cristo produzam frutos na nossa vida. O poder do Evangelho de Cristo é dinâmico dentro de nós pelo poder do Espírito Santo. E para sabermos quais são esses benefícios, a gente só abre lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, tem a listinha lá dos frutos do Espírito, só para refrescar a memória. Vamos lembrar, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, humildade e domínio próprio. Essas virtudes, esses frutos, são a maior carência da humanidade em todos os tempos. Isso é o que o mundo não tem. O mundo não consegue produzir isso. Porque isto é fruto do Espírito de Deus. Somente as pessoas inspiradas pelo Espírito, tocadas pelo Espírito, possuídas pelo Espírito Santo, como somos nós, é que somos portadores desses valores. E o mundo precisa deles. Nós é que entregamos isso ao mundo. Nós é que levamos isso para um lado e para o outro. Se nós abrirmos a nossa vida, a nossa cabeça, a nossa boca, o nosso sentimento, nossas emoções para o mundo, filtrados por esses valores de paciência, amor, delicadeza, bondade, nós transformamos o mundo. Se nós fecharmos isso dentro de nós mesmos, talvez nós consigamos acabar com isso dentro de nós. Essas são as carências do mundo e essas são as abundâncias dos cristãos. Se o mundo está carente disso, os cristãos têm abundância. E se os cristãos abrirem a boca e manifestarem isso diante do mundo, eles estão a caminho da transformação do mundo. Esse Paráclitos, que é o auxiliador, o Espírito Santo, ele está em toda parte. A gente viu isso ali na leitura do Salmo 139, que diz, né? Se eu subo da montanha, tu está lá. Se eu desço do mar, tu está lá. Se eu me escondo, tu está lá. Se eu vou para o escuro, tu também está. Vou para a luz, tu também está. Tu está em todas as partes. Eu não consigo fugir da tua presença, porque o Espírito Santo de Deus, ele enche todo o universo. Aonde quer que estejamos, nós estaremos sendo tocados pelo Espírito Santo. Ele não está longe, ele está perto. Paráclitos quer dizer estar aí. Aí onde você está, onde eu estou. E é aí, aonde nós estamos, que nós precisamos viver os frutos do Espírito. Anunciar esses frutos. Salmo 39 diz, né? Tu sabes o que eu faço. Conheces os meus pensamentos. Está em volta de mim por todos os lados. Nos protege com o seu poder. No céu, no mundo dos mortos, tu sempre estás presente. Do Oriente ao Ocidente, na escuridão ou na luz, tu estás em todos os lugares. Essa presença contínua do Espírito Santo dentro do mundo, à nossa disposição, é para nós que ele está assim disponível, é que torna possível o nosso caminhar. É que nos habilita para a prática das boas obras e das boas virtudes, e dos bons valores e dos bons frutos do Espírito. E aí vem a pergunta,
O que é que estamos esperando para mostrar ao mundo este diferencial que nós temos? O teu filho sabe disso? Teu marido sabe disso? Tua esposa sabe disso? Teus vizinhos sabem? Teus colegas de trabalho? Teus irmãos da igreja? Sabem que você está altamente potencializado para amar, perdoar, ser delicado, ter domínio próprio, ter humildade, ter paciência, ter paz, ter alegria? Sabem que você tem isso em potencial dentro de ti? Olhando para ti, dá para perceber essas coisas aí? São esses os frutos do Espírito. É para isso que nós estamos habilitados. Quando nós estamos sozinhos diante dos grandes desafios da vida, o Espírito vem e nos habilita para podermos lidar com isso. Talvez para nos buscar em todos os lugares. Para que possamos sempre ser encontrados por Ele, precisamos estar com a nossa mente aberta também para isso. Nós estamos vinculados à maior fonte de poder que o universo conhece. Nada é tão grande, tão transformador, tão poderoso como o poder de Deus que está dentro de nós. Pela presença do Espírito Santo, nós podemos nos tornar dinâmicos diante desse poder. Estaremos no mundo guardados por este poder de Deus. Estaremos aqui para que possamos dar muitos frutos e através de nós o mundo possa ser um pouco melhor. Como igreja, nós não podemos nos intimidar com o medo das dificuldades. Precisamos buscar as forças de Deus para superar as dificuldades e dar sempre créditos a Deus, porque é pelo poder dEle, pela presença do Espírito dEle, que nós somos o que podemos ser. Que Deus abençoe, que a lembrança do Espírito Santo possa ser esta lembrança para cada um de nós, do quanto podemos ser, do quanto podemos fazer, do quanto podemos contribuir para a construção de um mundo melhor. E digo para vocês, essa construção começa aqui dentro. Mude sua cabeça e o mundo muda. Tranque sua cabeça e o mundo está trancado. Pelo poder do Espírito Santo, nós podemos fazer os movimentos da fé que Deus espera de cada um de nós. Então, celebremos a vida com o poder do Espírito Santo. Amém.
Bueno, vamos levar o nosso abraço aos nossos amigos aniversariantes dessa semana. E nós vamos lá no dia 18 de maio encontrar com a Dona Maria Marli Peterman, levando para a senhora o nosso abraço e o desejo de bênção, de proteção para a senhora aí na sua vida. Encontramos também o Roger Lindol e também a Alice Lohmann. São os aniversariantes do dia 18. Do dia 21, nós temos a Viviane Rothschild e a Eliane Rothschild, as irmãs gêmeas da nossa comunidade. Temos outras gêmeas, né? São vocês também. No dia 22, nós temos a Elaine Pospischil, mais um aniversário. E dia 23, no domingo, então nós lembramos o Júlio César Machado e o Paulo Roberto Ferreira. São os nossos amigos que completam mais um ano de vida. Para vocês, nós levamos o nosso abraço e o desejo de que Deus esteja presente na vida e caminhada de cada um, multiplicando forças, alegria, bondade e amor na sua jornada. Também nós lembramos no sábado o aniversário de casamento do Wagner e da Ana, 11 anos de casamento. Queremos com vocês também agradecer por essa bênção alcançada até aqui. Que Deus esteja aí na vida matrimonial de vocês e familiar, multiplicando bênçãos na vida de vocês também. Nós oramos então ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos pela visita e presença do Espírito Santo entre nós, por teres chamado a cada um de nós, nos congregado, nos iluminado e santificado como Santa Igreja Cristã. Te agradecemos por teres atribuído a cada um de nós todos os dons, as virtudes, os valores que o mundo necessita. Que possamos ser agora portadores de todos esses valores e possamos levar ao mundo sempre a mensagem do teu amor, da tua presença e da paz com que nós somos acolhidos também na tua presença. Te agradecemos por teres despertado a fé em nossos corações, por ter nos unido a ti e garantido a cada um de nós um caminho seguro que nos leva para perto de ti, que nos põe ao encontro contigo no dia da nossa morte, atribuindo a nós os benefícios da ressurreição de Cristo também. Concede-nos que possamos ficar nesse caminho e permanecer unidos com o Espírito Santo, tendo sempre um bom entendimento desse caminho e dessa jornada. Nós também te agradecemos, ó Deus, pela presença tua na vida dos nossos amigos aniversariantes e pedimos que tu renoves as tuas bênçãos, a tua paz e a tua proteção na vida de cada um e permita-lhes sentirem sempre a tua presença e o teu amor. Concede-lhes graça, paz, amor e bondade em todos os momentos da sua caminhada. Permita que se multipliquem felicidade, paz e alegria, que tenham muitos anos de vida. Também no casamento do Wagner e da Ana, pedimos que tu esteja presente, abençoando, permitindo que muitos anos ainda possam ser desfrutados na tua presença, sempre debaixo da tua bênção, para eles e para os seus filhos. Tudo isso nós entregamos nas tuas mãos, na certeza de sermos por ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.